Agora. Vou gravar para a gente guardar esse momento. Perdão. Vamos lá. Então, como eu estava falando, explicando um pouquinho dessa minha vida, dessa minha história, trabalhei nesse projeto internacional. Depois, eu voltei para o Brasil e trabalhei alguns anos nessa minha agência e saí, montei a primeira empresa de consultoria e aí fui trabalhar ao longo do Brasil e foram muitas agências, dentre alguns projetos bem grandes, eu acabei também sendo contratado para ficar durante 2 anos como um presidente de uma das empresas, né, o Grupo Turhaus, enfim. É, Lá eu consegui ter mais profundidade em cima de todo esse processo, então eu venho numa carreira bem pautada nessa área de viagem e turismo. Alguns de vocês, com certeza, que eu tive a honra de trabalhar em conjunto, espero trabalhar mais ainda. A gente já trabalhou juntos, vocês sabem um pouquinho dessa história. Bom, o que eu quero passar para vocês? Toda essa história de turismo, ela me levou a alguns pontos, né? Eu, ao longo desses anos todos, eu consegui trabalhar em alguns processos, então eu me orgulho muito que, ao longo desses quase 13, 14 anos que ele vai completar o ano que vem, eu já treinei mais de 20 mil pessoas em todos os vários temas, né? Liderança, gestão, precificação, enfim, são muitos os temas. Conduzi aí cerca de 350, quase 380 projetos de consultoria. E esses projetos a gente trabalhou em vários tipos de empresa, turismo, a grande maioria, mas também tem outros segmentos, como varejo, a parte de saúde, empresas de todos os tamanhos, a gente teve um trabalho muito forte em todo tipo de tamanho, empresas pequenas, médias, grandes, gigantes, né? E também uma coisa que eu gosto muito de fazer, que faz parte desse meu processo, são as mentorias e os coaches, né? Sessões de coach, que aí foram quase 1.300 sessões. Agora, uma coisa que eu quero, quando eu olho para o futuro, eu vejo que, como todos nós aqui, a gente tem que entender o seguinte: para onde eu vou? Como é que eu consigo fazer isso que eu amo tanto? Como é que eu consigo fazer isso de uma forma diferente? Então, é a criatividade no fazer diferente. A minha forma de fazer diferente é pensar o seguinte: como é que eu consigo sair de 20 mil pessoas nos próximos 13, 14 anos, 15 anos, para 1 milhão de pessoas, que é uma meta que eu tenho? Então, essa meta, ela é clara para mim. Como eu vou atingir 1 milhão de pessoas impactadas, sejam nas consultorias, sejam nos treinamentos, sejam nas mentorias, seja online, seja presencial, seja onde for, qualquer parte do mundo. Tenho projetos também de trabalhar fora do país, enfim. Mas como é que eu faço isso? Primeiro, olhando o meu propósito de uma forma diferente. Eu quero impactar mais gente. Segundo, é entendendo que eu preciso pensar fora dessa caixa que eu estava, ou seja, da forma que eu implementei os 20 mil, que eu me orgulho muito, não dá para implementar os próximos 1 milhão. E aí, outro processo também que eu tenho que ter é o seguinte: são outras as métricas, são outros os alvos, né? Então, a gente tem que pensar fora da caixa, que é o que eu convido a vocês a fazerem aqui. A certeza é que o propósito é o mesmo, fica mais forte, só que a forma é diferente. E o que eu vejo hoje no turismo é uma analogia também disso. Eu tenho certeza aqui que eu conheço alguns de vocês, que vocês têm o mesmo gosto pelo negócio, pelo turismo, mas entenderam que nos últimos anos a forma de fazer o turismo, a forma de fazer o agenciamento mudou bastante. Então, isso é um ponto muito estratégico. Precisamos gostar daquilo que a gente faz, é fato, mas também fazer de forma diferente. E aí eu quero entrar já no nosso assunto, né? Ao longo desse, só um último ponto ainda, mas eu vou falar ao decorrer dessa nossa conversa de 1 hora. Ao longo desses anos todos, foram muitos cases, né? Muitos cases. Primeiros cases foram na minha própria agência, alguns cases aí de clientes do Brasil inteiro, muitos e muitos, graças a Deus, cases de sucesso, né? Mas também a gente teve cases ali onde a gente teve insucessos, é normal isso, a gente cresce com esses insucessos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto de vista daqui. Eu quero dividir com vocês ali visões, dores, situações e principalmente algumas soluções, né? E ao final a gente vai conversar um pouquinho sobre uma solução que eu quero trazer para vocês aqui. Bom, a gente está chegando aí num momento muito estratégico do ano, a gente já está aí, hoje é dia 3 de novembro, a eleição acabou há alguns dias e aí cada um tem a sua visão sobre o futuro. E aí eu pergunto para você o seguinte: como é que você está enxergando 2023? Você está esperando o quê dele?
vocês sabem melhor do que eu que a política impacta diretamente no negócio, a economia também, e aí vai, né? O turismo ele é feito de muitas variáveis que impactam, e o agenciamento, como seu principal canal de distribuição, vocês, agências, são impactadas diretamente. Então, se tem um problema na economia, um problema político no outro lado do mundo, isso vai impactar em vocês também, porque os seus clientes vão ter problemas para ir e vir. E assim sucessivamente, tá certo? Nós vivemos aí de 2020 até praticamente aí, meio de 2021. Esse ano foi um ano fantástico, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente viveu problemas que a gente nunca preveu. Ninguém enxergou isso. Não existia o maior guru do mundo entender um processo como a pandemia e o que ele impactou no processo e principalmente no negócio de vocês, agentes tão bons aí nesse processo que fazem. Então, como todo mundo teve que, de uma hora para outra, do dia para a noite, ter que mudar tudo, acabar com tudo, recomeçar com tudo. E o que eu estou vendo hoje é um cenário completamente diferente que eu quero falar com vocês também. Então, pergunta que eu faço a vocês. Vocês já começaram a trabalhar no planejamento estratégico de vocês, de forma macro? Vocês já olharam para o processo de negócio em conjunto com os gestores, com os diretores, com o time que trabalha com vocês? Eu sei que aqui nós temos gestores de alta performance, a gente tem donos de empresas, a gente tem líderes, a gente tem empreendedores aqui dentro. Então, queria perguntar, como é que você está vendo esse planejamento de 2023? Eu vou já começar a pedir que vocês falem com a gente também agora um pouquinho. Então, a outra coisa que eu quero colocar é o seguinte: o que vocês esperam do mercado? Então, eu queria ouvir de vocês antes de falar a minha visão. Então, eu queria ouvir aí, a gente está só voltando aqui, a gente tem gente que trabalha no corporativo, agências que trabalham mais forte no lazer, corporativo lazer eventos, ou seja, uma empresa que tem um trabalho mais forte aí no multicanal. Eu queria ouvir o seguinte: o que vocês esperam de 2023, principalmente após as eleições? Eu queria que vocês discutissem aqui, escrevessem para mim aqui 2, 3 coisas. Podemos, assim, que são oportunidades, que são ameaças, né? Como é que eu quero ouvir vocês para a gente poder discutir a partir disso. Eu tenho as minhas visões, eu quero dizer a vocês o seguinte, que avaliando antes de pular para 2023, eu quero avaliar um pouquinho 22. 22 foi um ano onde eu só ouvi, a maioria das vezes, coisas boas sobre um ponto chamado venda, a retomada dos negócios, a volta do faturamento, os clientes voltando a comprar, seja no lazer, seja no corporativo, seja em eventos. Eu comecei a enxergar isso em muitas empresas que chegaram e começaram a crescer e voltar a seus volumes de 2019, algumas até ultrapassando esse volume de 2019. Se você for olhar os números da própria Abracorp, que é a Associação Brasileira de Agências Corporativas, da ABAV, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagem de forma geral, todos esses números mostraram um empate a 2019 e, em alguns momentos, um superávit, ou seja, né, superando o processo todo além de 2019. Então, eu queria ouvir de vocês aí, o que vocês veem de ameaças? Vamos lá, Roberta, Adriana, Simira, onde é que vocês enxergam? O que vocês esperam do ano que vem? Onde vocês veem situações aí que a gente pode desenvolver em conjunto aqui? É muito importante ouvir vocês para eu poder também ter uma visão daquilo que eu vou colocar. Eu tenho uma visão bem clara, a partir de muitas conversas. Na semana passada, eu fui dar um treinamento numa agência também, numa Travel Management Company, ou seja, numa agência, e eu consegui enxergar também aí uma situação que eles estão vendo bem interessante. Essa semana já fui a um hotel que tem uma visão um pouquinho diferente. Na semana retrasada, estava com outro empreendedor também do agenciamento de viagem. Então, um ponto muito importante que eu quero colocar aqui hoje é como a gente tem que olhar para o ano que vem. Então, vamos lá. Vou colocar as minhas posições. Primeiro, eu vejo muito assim, quando a gente faz uma análise de macroambiente, o que é essa análise de macroambiente? A gente vê que o mercado do ano que vem vai sofrer impactos, com certeza absoluta, dessa troca de governo, né? Então, olhando o ambiente dentro do Brasil, a gente teve aí uma mudança de poder, né, que vai se estabelecer a partir de janeiro. Então, não estou falando de o que se acredita ou não de ideologia, estou falando de mudança de governo. É a mesma coisa aqui numa empresa como a de vocês.
a você ter um CEO durante 4 anos, e esse cara é trocado, mudado por um outro. Esse outro CEO vai trazer os seus e as estratégias, né? É a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil. Então, foi uma mudança de gestão, uma mudança de governo, e esse governo novo vai trazer coisas novas, que com certeza absoluta vão vir oportunidades, com certeza absoluta vão vir ameaças também. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que no ano que vem a gente vai ter oportunidade de ameaça, primeiro ponto. Que oportunidades eu vejo? Eu vejo oportunidades, por exemplo, que na história aí, geralmente aí um primeiro governo de um novo governo, primeiro ano de um novo governo, pode trazer um pouco mais de investimento, né, em determinados locais, que sejam locais que impactem diretamente no negócio de vocês. Por exemplo, imagina que, eu sei que tem gente aqui do corporativo, imagina que o governo vai investir em educação. Imagina que algum de vocês tem cliente de educação, esses caras vão voltar a viajar bastante. Imagina que o governo vai dar alguns incentivos e aí as pessoas comecem a ter uma capacidade maior de compra, essa capacidade maior de compra vai gerar uma capacidade maior de comprar viagens, porque as pessoas querem viajar, e aí isso pode aumentar o lazer. Enfim, uma entrada de mais de economia, de novos negócios. Eu acredito que as relações internacionais podem melhorar no Brasil, com o mundo, e a gente vai ter aí um pouquinho mais de internacional voltando, enfim. Então, eu vejo muitas oportunidades chegando para o ano que vem, mesmo com a troca de governo. Ameaças, com certeza absoluta, a gente tem concorrência interna aqui no Brasil, a concorrência está cada vez mais aumentando. Eu vejo também uma situação muito estratégica com relação a ameaças aí, players internacionais chegando. Eu acho que Iranildo saiu e voltou aqui. Então, vejo muitos players internacionais voltando para esse negócio, e o que eu sinto, de uma forma geral, a gente precisa sentar, quem já não fez, precisa fazer um bom plano, olhar o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça, e quanto essas oportunidades, essas ameaças, elas trazem necessidades de eu melhorar a minha parte interna, ou seja, como é que eu melhoro as minhas forças e as minhas fraquezas. Oi? Minhas forças e as minhas fraquezas, e como é que eu vou para cima do negócio. Então, na minha sugestão é o seguinte, a gente tem que ter um plano e não esperar muito aí do ponto de vista de esperar o que vai acontecer com o mercado, com o governo, com o business, não. Eu tenho que fazer um bom plano e ir para cima do negócio. Por ano que vem, na minha visão, vai ficar melhor quem realmente tiver bons planos. E aí eu quero entrar numa visão de planos, tá? O que eu comecei a entender, gente, falando de planejamento, vou voltar aqui só para terminar esse ponto, o que eu entendi e conheci aí em vários negócios, vários cases, até nos meus próprios também, de empresas que eu já trabalhei. A gente tem nas agências, em sua maioria, agências que sentam, né? Sentam, vamos dizer assim, a gente tem hoje um cenário de quase 30 mil CNPJs de agenciamento de viagem no Brasil. Desses 30 mil, a gente tem aí quase que 1.000 aí que estão trabalhando no modelo híbrido aí, entre corporativo, lazer e eventos, e tem algumas poucas ali que estão mais focadas entre corporativo e eventos. Então, essas agências, o que eu vi na maioria das vezes, algumas pequenas, outras médias e poucas grandes, todas elas têm um excelente plano de marketing, todas elas têm um excelente plano de pessoas, todas elas têm um excelente plano de tecnologia, né? Tem aumentado isso a cada ano, eu tenho visto. Todas elas têm um plano interessante, até algumas delas com sociedade, mas o que eu sinto falta em todas, né? Ou na grande maioria. Eu vejo muito poucas agências, talvez aí 5%, 3% da quantidade de agências que têm uma visão estratégica, fazendo um planejamento estratégico das suas finanças. Isso é muito sério, a gente vai falar sobre isso também hoje. Não adianta eu ter um bom plano de vendas se eu não tiver um bom plano financeiro. A gente sabe muito bem que as finanças são impactadas demais. As finanças são impactadas completamente por planos mal feitos ou por ausência de planos financeiros. Então, o que eu coloco para vocês, esse ano de 2023, por conta da mudança de governo, por conta de guerras que a gente tem lá fora, o ambiente vai ter oportunidades, como sempre, mas também vai ter ameaça. Então, assim, quem estiver no ano que vem, na minha visão, com um bom plano financeiro, dominando o seu caixa, vai ter mais oportunidade. Para mim, esse é o ano de quem tiver na mão caixa. Por quê?
O que aconteceu em 2022, tá? A gente vai falar mais lá na frente, mas eu quero antecipar só um pontinho aqui para fechar o meu raciocínio. As agências em 2022 voltaram a crescer. Só que elas voltaram a crescer sem a estruturação das finanças. Por quê? Primeiro, a maioria não tinha essa visão de montar um plano de retomada. O segundo foram aqueles, a grande maioria, que foram correndo atrás das operações. O cliente comprava 1 milhão, parou de comprar e voltou a comprar 1 milhão. Então, está uma correria gigante de operação, está uma correria gigante de mão de obra. O maior desafio hoje do turismo é mão de obra, vocês devem saber disso. Então, esse, para mim, é um desafio gigante, é uma ameaça grande do ano que vem, é mão de obra, qualificada principalmente. Então, quem em 2022 teve o caixa melhor está crescendo mais. Quem teve o caixa melhor está tendo mais oportunidade. Porque, por incrível que pareça, os clientes, principalmente do corporativo e eventos, a gente achou que eles viriam numa outra visão, né? Poxa, todo mundo teve problema na pandemia, eu vou dar uma aliviada aí na relação, por exemplo, de um dos riscos de crédito. Não, eles voltaram com força total, continuam pedindo vários prazos maiores, enfim. E a gente entra para um outro processo também, onde a gente tem aí várias situações que impactam no nosso caixa, a gente vai ver lá na frente. Então, para mim, assim, quem estiver com um bom plano financeiro no ano que vem, que sustente, que dê base, que diga nãos, que diga sims estruturados para as outras áreas, quem conseguir ter essa visão vai ter mais sucesso. Então, preste muita atenção nisso, tá? Quem tiver bons planos de finanças, quem tiver bons planos financeiros vão ter mais sucesso. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse risco invisível, né? Que é aquele risco que a gente tem em todos os dias numa agência de viagem, seja ela de lazer, seja ela corporativa, seja ela de eventos. Eu tenho vários cases que eu vivi, muita gente também que a gente conseguiu ajudar, graças a Deus, e graças a muito trabalho também. Vivi nos meus próprios negócios do turismo. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Bom, o primeiro ponto aqui que eu vejo de problemas, né? Cara, que isso é uma coisa muito interessante. É uma visão realmente aí depois de alguns anos de trabalho, são 15 anos 13 anos de consultoria, mais aí 10 anos no turismo, agência própria, enfim. Trabalhei em companhia aérea que dava crédito às agências. O que eu percebi, e eu tenho certeza do que eu estou falando? Primeira constatação: 95% dos problemas financeiros não estão no departamento financeiro. Como é isso, Lúcio? Vou explicar. Então, hoje não, sempre, o financeiro, o departamento financeiro, eu brinco até que é o parceiro traído. As pessoas vendem de uma forma confusa, as pessoas criam a precificação de um grupo de lazer de uma forma confusa, as pessoas criam uma incompetência de operação, as pessoas criam uma visão de investimento confusa, a gente vai falar mais disso, e isso acaba impactando no ponto que é as finanças do negócio. Então, eu vou falar de um case aqui, onde essa empresa, isso foi em 2013, ela me chamou lá em São Paulo e falou assim, ó, Lúcio, eu estou com um problema no meu departamento financeiro. Tá bom. E aí a gente começou a conversar, uma reunião. Na primeira reunião, quando acabou a reunião, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso em 2013, hein, gente? Faz quase 10 anos. Não é no seu departamento financeiro, tá certo? Seu problema é, primeiro, você tem altos custos, você está com um problema de custo muito alto, e com custo mais alto não tem lucratividade. Segundo, você está dando crédito indiscriminado para o cliente, não tem tecnologia para bloquear isso, não tem para gerir. Terceiro, você tem uma operação, na época, de um turismo de lazer que está levando o negócio a ter prejuízos. E aí a gente foi mostrando a ele tudo o que ele fazia em outros departamentos que impactavam nas finanças. Então, falei para ele, o problema não está nas finanças, não está, aliás, minto, o problema não está no financeiro, está nas finanças. E a gente entrou, passei 4 anos trabalhando com ele e hoje esses caras são uma das maiores agências do Brasil, porque entenderam, respeitaram e olharam o planejamento financeiro, o planejamento das finanças de uma forma holística, macro. É isso que eu quero que a gente saia dessa reunião. Então, lembra, gente, 95% dos problemas financeiros não estão no departamento financeiro. Outra coisa que é uma constatação,
é uma constatação e vocês já passaram por isso aqui, Roberto, Adriana, com certeza absoluta. Mais vendas não quer dizer mais lucro. Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês estão vendendo muito mais que 2021, muito mais que 2020, alguns até mais que 2020, antes de 2019, e vendendo mais não tem certezas e não tem garantias que isso dá mais lucro. Ou seja, vender mais de uma forma desorganizada, de uma forma desestruturada, não gera mais lucro, gera mais risco. Então, eu cheguei uma vez, vou dar um outro exemplo aqui. Espera aí que está entrando mais um colega. Bem-vindo, Jean. Então, eu cheguei numa outra empresa também, uma outra agência de viagem também, que essa agência era bem grande também, ela tinha todos os segmentos, lazer, corporativo, eventos, grupos, tudo que você possa imaginar. Todo esse processo que ele vendia acabava tendo aí uma situação que, no final das contas, quanto mais ele vendia, mais ele tinha problema. E a gente foi entender, fizemos um bom diagnóstico, entendemos o seguinte, que ele tinha vários problemas, né? Ou seja, custos maiores do que a receita, ele tinha problemas de desencaixe, ele dava um prazo para o cliente dele que ele não tinha, a precificação estratégica dos grupos dele era complicada, então, enfim, tudo isso, ele tinha um investimento muito grande em áreas que não davam retorno, todo esse ponto no final do mês, no final do ano, gerava um problema de caixa gigante. E aí, a gente foi organizar os setores para depois o caixa melhorar. E aí, se continua aí com uma empresa grande no mercado também. O terceiro ponto, que é uma contestação clara, de novo, né? Quem não tem clareza nos números não vende do jeito correto. Então, por exemplo, a gente precisa ter gestão sobre o que a gente vende. Eu falo sempre assim que uma venda boa é uma venda financeiramente estruturada, né? Então, eu via muita gente, por exemplo, vou contar um outro case aqui também. Uma vez eu cheguei numa empresa que era um dos maiores vendedores de grupos Disney da região Centro-Oeste. E com uma semana de trabalho eu falei, para de vender porque você vai quebrar o seu negócio. E a pessoa faturava 5, 6 milhões num único grupo, né? E esses 5, 6 milhões, no final do ano, só geravam prejuízo para a pessoa. Por quê? Ela não tinha enxergado vários pontos nessa cadeia. Então, ela fazia um preço que não tinha uma garantia do dólar, ela fazia um preço onde ela não tinha colocado os princípios básicos de regras de custos financeiros, de cartão rotativo, cartão que se antecipa, a margem de lucro que ela colocou, o markup dela, tinha que ser o dobro, enfim. Então, esses problemas geravam um volume de espuma, que a gente chama gigante, mas um lucro que não existia. Então, ela rodava muito dinheiro. E chegou uma hora que ela se engasgou num dos grupos aí, que ela ia levando quase 400 pessoas, se engasgou, faltou aí quase que 500 mil reais para pagar o fornecedor, sei lá, um mês antes do grupo, foi aí que ela me chamou, e ela teve que vender um apartamento e colocar lá. Ou seja, por que isso acontece? Porque a gente não enxerga o processo todo da venda, a gente não entende o nosso preço, a gente não consegue gerir o processo de venda, a gente tem problemas de tecnologia, de comunicação e de processo. Então, quem não tem realmente ali, não só clareza nos números, mas clareza no processo também, vai vender de forma inadequada. E aí eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco eu quero ouvir mais, hein? Quero que vocês participem mais. Aqui, a gente tem uma questão muito estratégica. Se fala muito hoje sobre gestão de risco, se fala muito hoje sobre ESG, né? Aquele movimento onde a gente tem lá o processo todo de sustentabilidade, governança, juntos. E esse processo não é nada tão novo. Já se falava, já se morria de risco sem entender nem o que era. Então, eu trabalho muito hoje com processos de matriz de risco. Tudo isso, gente, que eu estou fazendo, trazendo aí produtos que eu implementava na consultoria, estou trazendo para um ambiente maior, ou seja, é um ambiente online, onde a gente vai trabalhar com mais pessoas, né? Vamos engajar mais pessoas. Vocês são a primeira turma desse grande projeto que vai, com certeza, ajudar muitos empreendedores como vocês, muitos gestores, a melhorar as suas finanças, e eu tenho certeza absoluta disso. Então, voltando aqui, nesses projetos de consultoria, eu enxergava muito matriz de risco.
o que é uma matriz de risco, né? É quando a gente consegue enxergar. E eu sempre fiz uma analogia, que eu sempre gostei da analogia do iceberg. Lembrando no nosso filme épico que fala da verdade histórica do Titanic, ou seja, então o Titanic ele via lá, ele estava navegando no mar e alguém falou assim, ó, tem um iceberg aí. Aí o capitão olhou, foi pequeno. Quando ele olhou aqui, ó, bateu na ponta do iceberg, morreu e foi aquela catástrofe que todo mundo conhece no filme e na vida. O iceberg ele é um componente que a gente tem que olhar muito nas finanças de uma agência. A gente só vê a grande maioria dos gestores, dos diretores, das áreas de negócio das agências, elas olham muito a ponta do iceberg. E essa ponta fala o quê para essa galera? As vendas têm, por exemplo, 2022, com certeza absoluta, a grande maioria de vocês hoje tem a ponta do iceberg dessa forma. Vendas em crescimento, novos clientes, imagem sendo amplificada, com visão de expansão, estou crescendo, estou contratando mais gente. Por exemplo, semana retrasada, como eu falei, estava em São Paulo, fui fazer um treinamento para uma empresa que tinha 800 colaboradores em 2019, voltou a 100 colaboradores em 2020, já está em 450, agora em 22. Então, é uma sanfona que cresce e encolhe. O que aparece para ele? Vendas em crescimento, novos clientes, imagem sendo amplificada, visão de expansão, todo mundo correndo para lá e para cá, gente entrando, gente saindo, o negócio fervilhando. Isso é o que aparece em cima do iceberg. Eu cansei de ver isso em agência, cansei de ver, e graças aí a um trabalho forte, a gente conseguiu ajudar a grande maioria a crescer, mesmo a gente não conseguindo, no começo, fazer com que as pessoas enxergassem aquilo que a gente queria colocar, mas ao longo de algum tempo a gente conseguiu em conjunto fazer bons projetos. Então, voltando à matriz de risco, fala, olhando esse iceberg, grande maioria de vocês, grande maioria das agências, não interessa qual é a segmentação, ela está crescendo em vendas, está crescendo em clientes, está crescendo em imagem, está amplificando expansão. E aí a gente tem o que não aparece, a outra coisa que começa a aparecer também. Então, voltando, aqui a gente tem o que aparece para o mercado, para o fornecedor, para o cliente, para a rede social, para o Panrotas, para tudo aquilo que é legal, que fala bem da gente. Vendas, expansão, tudo aquilo que a gente gosta de falar. Nas reuniões de diretoria, de board e tal, tudo aquilo que é bom falar. Só que aí começa a aparecer também no iceberg, na ponta do iceberg, aquela galera do financeiro que começa a chegar e falar assim, chefe, sócio, parceiro, a gente está com problema, a gente está vendendo, mas a gente está com fluxo de caixa baixo. A gente está com problema, estou começando a atrasar pagamento. A gente está com problema, estou tendo que prorrogar fornecedor, hotel, operadora. Cara, meu lastro financeiro, o que é lastro financeiro? Lastro financeiro é a capacidade que você tem de ter crédito na praça, ou seja, no banco, nos fornecedores do turismo, enfim, capacidade de ter lastro para você dar crédito, para você ter crédito. Isso é para qualquer tipo de agência, tá, gente? Lazer, corporativo e eventos. Então, você começa a ter problema de prorrogar fatura do fornecedor e você começa a ter problema de lastro financeiro. Os 500 mil, os 200 mil, os 50 mil que você tinha no banco já foram todos tomados, porque você está ali crescendo para caramba, os encaixes ali já está grande, enfim. Aí você começa a captar dinheiro. Você começa a captar dinheiro, amigo e amiga. A gente sabe que uma operação para dar lucro numa agência de viagem é uma operação muito justa, é uma operação que tem um índice de lucratividade muito baixa. Então, essa lucratividade muito baixa leva a agência a ter um risco gigante. Eu brinco muito que é verdade. A agência ela recebe 100% de um dinheiro, seja para o lazer, seja para o corporativo, seja para eventos, mas ela fica no final para o bolso de quem assume o risco, 3 cada 100 reais que uma agência recebe, ela tem de 2 R$ 1,50 a R$ 2,50 de lucro, 2,5% sobre o que ele vende. Todo o outro resto é risco. Então, assim, veja, aí começa a ter aquele iceberg lá na ponta, mas isso só fala das reuniões internas. Isso aqui a gente não... Internamente fica tudo abafado, na maioria das agências, né? Pode até não ser assim, quero ouvir vocês depois. Fluxo de caixa está baixo, atraso no pagamento, comecei a prorrogar fornecedor, lastro acabando, captação de dinheiro, e aí começa o endividamento. Eu tenho certeza absoluta que hoje, a maior parte das agências que trabalham com o mercado de eventos, com o mercado corporativo e algumas de lazer,
estão com problemas exatamente nesse processo, eu não tenho dúvida. E elas estão ali, ó, segurando o ponto. Há uns 3 meses, fui contratado para... 4 meses. Fui contratado por uma das maiores agências também para trabalhar uma semana focado sobre matriz de risco. A empresa tinha crescido para caramba, quando abriu o olho que viu, tinha 5 milhões de capital que precisava colocar, porque a operação estava desencaixada, enfim, uma série de coisas aí, cases. E o que não aparece nas finanças, que vocês, meus amigos que cuidam do financeiro, que cuidam das finanças aí, veem todo dia. O que não aparece é o que machuca, né? Ou seja, é um problema que pode lhe parar e lhe matar. Desencaixe com o cliente, ou seja, aquele cara que o corporativo dá 30 dias de prazo e você paga com 10. É aquele prazo que no lazer você tem, que você deu ali no seu grupo, e aí o fornecedor te cobra antes. É a precificação mal feita para os dois lados, para o corporativo, para eventos, para o lazer. São os altos custos, os investimentos mal feitos. O cara comprou tecnologia que não prestava, comprou tecnologia que não implementou, abriu escritórios onde não precisava, contratou gente sem avaliar se fazia sentido, investiu em marketing, fortunas que não teve retorno. A diretoria de algumas empresas a gente enxerga também tendo altas retiradas de lucro, porque o negócio está vendendo mais, então apurado não é lucro. Tive cases de empresas onde a gente tinha os prolabores, a antecipação de lucro da empresa, que a empresa nunca pôde pagar isso. Então, chegou uma hora que o caixa faltou. E aí estava tudo imobilizado na mão da diretoria, e aí a diretoria teve que vender tudo que imobilizou, senão fechava o negócio. Que, graças a Deus e a eles e a nós, que tudo hoje funciona bem e a gente está aí, essa empresa está rodando bastante. Ineficiência interdepartamento, ou seja, todos vocês, todos nós, todas as agências têm ineficiência. É a venda que vem confusa, é a operação que confunde o negócio, é o ponto que no lazer não consegue ser precificado. Enfim, existe muita ineficiência operacional do negócio. E aí, por último, uma das coisas que mais machuca é concessão de crédito aos clientes sem gestão. Então, a maioria das agências que dão muitos créditos, né? Eu sei que entre a gente aqui tem boas agências e eu sei que faz esse trabalho forte, já trabalhei com algumas aqui. Então, mas a grande maioria, gente, é dessas 1.000 aí que eu falei, das 30 mil, vamos dizer que tem 1.000, 3.000 aí que fazem esse trabalho, a grande maioria não faz uma gestão de crédito, não tem uma política de crédito. Vai dando crédito. Por quê? Eu preciso crescer, eu preciso vender. Só que aí, quando abre o olho, tem milhões na praça, e aí não consegue ter as garantias para continuar vendendo, e a companhia aérea, a consolidadora, é a primeira que corta o crédito, e ele não tem como vender. Então, o que eu estou falando aqui, talvez para alguns, seja o dia a dia, para outros não. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui para frente é o seguinte: a gente tem soluções para ajudar nisso, a gente tem soluções para melhorar esse processo. Ao longo desses anos todos, como eu falei lá atrás, foram muitas agências, aí, quase 200 agências de viagem, eu consegui apoiar no processo consultivo. E agora eu quero apoiar de outra forma mais escalável. Bom, então esse é um ponto importante, tá? A matriz de risco ela é muito estratégica. E aí, entrando aí para um caminho que eu quero depois ouvir vocês, conversar com vocês, prometi que a gente vai terminar em cerca de 1 hora, então eu quero ouvir também um pouquinho. Aqui, gente, tem uma situação muito interessante, né? Como é que a gente identifica na sua agência riscos? Os riscos mudaram, existem vários riscos hoje numa agência. Todos eles impactam nas finanças. Eu posso dizer a vocês que vivi muitos cases ao lado de clientes, ao lado de associações, né, ao lado de processos todos, nesses 30 anos de carreira, 25 no turismo. E tem muitas empresas que já não estão mais com a gente. E por quê? Porque todas elas não enxergavam e não tinham a gestão de risco. Elas foram correndo risco e, pum, morreram. E eu falo muito assim, sempre falei isso em palestra, em consultoria, em treinamento. O fluxo de caixa, quando ele acaba, ele sepulta a empresa. Ou seja, é o caixão que vem e a morte é súbita. Só que essa empresa já está morrendo 2, 3 anos antes, na estratégia, na tática e na operação e na ineficiência, tá certo? Em tudo aquilo que eu falei para vocês que tem embaixo do iceberg. Então, como é que eu identifico os meus riscos na sua agência? Como é que você identifica isso hoje?
Então, eu queria muito também parar um pouquinho agora para ouvir vocês aí. Roberto, Jean, que é uma pessoa que trabalhou bastante aí no mundo de agência, Adriana, enfim, todos que estão aqui, Simira também, que está bem perto. Como é que vocês identificam o risco, gente? Quero ouvir, vai. Participa comigo, vai. Quem é que me fala pelo menos uma coisinha aqui? Como vocês identificam riscos na agência de vocês? Que riscos são esses? Quero ouvir pelo menos uns 2 ou 3, aproveitar e tomar uma aguinha aqui. Opa, entrou mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Vamos lá, gente, quero ouvir mais, hein? Ao longo do tempo, quero ouvir de vocês, hein? Que riscos são esses e como vocês colocam isso dentro dessa pauta? Então, dentro do processo, como eu estava falando aqui, a gente tem uma situação, como é que uma agência ela pode identificar isso? E aí a pergunta também que eu consigo fazer é o seguinte, ó, a sua agência corre riscos gerais? Com certeza absoluta. Então, hoje, ao longo do tempo, eu fui montando estratégias de consultoria onde a gente tinha um indicador só de risco. Então, risco de inadimplência, risco de desencaixe, risco de pulverização de cliente, que é um risco que a gente não percebe, ou seja, a lei do 80-20, vou falar isso no nosso curso, no nosso PEF, você não entendeu o que é isso mais na frente. Então, essa lei do 80-20, cara, é uma lei que machuca muito. Isso é um ponto importante. Tem muitas formas de enxergar o risco. Todos vocês aqui correm muitos riscos. E por que a gente está falando de finanças? Porque se você não enxerga as finanças de uma forma como eu aprendi a ajudar os meus clientes, o meu negócio, a gente olhar a finança de uma visão holística, né? Ou seja, a finança é a consequência. Mas quais são as causas? Isso é um ponto muito importante, tá, gente? Os problemas de finanças são a consequência do negócio. A causa está na mão de várias pontas, do comercial, da operação, da diretoria. Então, isso é um ponto muito estratégico. E aí eu quero colocar também o seguinte, essa é uma constatação, tá? Assim, pode até não soar bem para vocês, mas eu tenho que falar a verdade, porque eu falei isso numa conversa com o presidente de uma das maiores associações da Abracorp, um amigo, falei, cara, é impressionante como mesmo depois da pandemia, na retomada, que todo mundo voltou a crescer, as agências continuam sofrendo das mesmas dores há 30 anos. Há 30 anos a gente sofre das mesmas dores, gente. Ou seja, eu cresço, incho, tenho problemas no fluxo de caixa, eu cresço, incho, tenho problemas no fluxo de caixa, tenho que voltar para resolver os problemas de vender mais. Então, como é que a gente cresce se vender mais é inerente ao negócio? Então, a gente só precisa ser mais estruturado, ser mais organizado nas finanças. Por isso que eu estou batendo tanto aqui para que cada um de vocês enxergue essa visão das finanças, tá? As finanças são o ponto de consequência das coisas, é o que machuca, é o que inibe, é o que trava o processo. Então, a gente precisa realmente ter uma visão muito estratégica nisso. Bom, e aí também uma constatação dura, mas é a verdade. Quando a gente tem uma situação como essa aqui, que há 30 anos persiste, da agência, vamos lá, quem ganha e quem perde com essa situação de risco das finanças? No curto prazo, ali, daqui a 1 mês, 2, 3, quem ganha? O cliente final está te jogando para cima o problema que é dele, ou seja, ele não tem fluxo de caixa, não tem organização, não tem limite de crédito, e ele joga para você. Então, o cliente final ganha, o banco ganha, porque você está ou usando uma operação de câmbio de dinheiro com ele, ou usando uma operação com ele desconto de fatura, de recebíveis, ou pegando dinheiro, né? Ou pegando dinheiro dele emprestado. Fornecedores também, de certa forma, no curto prazo ganham, porque as agências vão se virando para pagar, vende isso, vende aquilo, dá um jeito. Quem perde no curto prazo? Todas as agências que começam a ter problema de fluxo de caixa perdem. E já começa a perder alguns fornecedores. Aquele cara que a agência não consegue pagar, enfim. Então, no curto prazo, os clientes ganham, o banco ganha, quem perde é a agência e o fornecedor. No médio prazo, vamos falar de 8 a 12 meses, poucos clientes finais ganham. Por que eles ganham? Eu vou entrar num assunto bem interessante. Eu achava que na retomada, os clientes iam olhar para as agências de outra forma, não como um banco, e olhar como um parceiro.
E eu estou vendo que isso não está acontecendo na maioria, perdão. Só que eles mesmos não entendem, ainda, poucos entendem, os mais maduros entendem, não vou dizer que todos, né? Mas, ou seja, a grande maioria ainda não entendeu que quando uma agência tem problema de finanças, ele para de operar, ele para de ter crédito na companhia aérea, ele para de ter crédito no hotel, e aí ele mesmo vai ter problema. Então, imagina que Lúcio Turismo atende Atacadão do José, e eu tenho, o Atacadão me pede 50 dias de prazo, eu pago com 10, eu comecei a ter problema, e aí o funcionário do Atacadão vai ter problema. Então, é assim que funciona. Então, nem o cliente enxerga que esse é um problema também. Então, e aí vai, quem ganha com isso? Poucos clientes e banco. Quem perde? Agência, muitos clientes finais, toda a cadeia, fornecedores de trade já começam a ter problemas de prorrogação, inadimplência das agências para com o processo. E no longo prazo, gente, quem ganha? Só o banco, porque o cliente já trocou a agência, já está vivendo um novo ciclo de agência, que se ele não mudar o modus operandi, se a agência não mudar o modus operandi, vai ter o mesmo ciclo vicioso. Então, só quem ganha é o banco. Quem perde? A agência, toda a cadeia de fornecedor, porque, de alguma forma, aquilo machuca todo mundo. Clientes finais. Gente, eu vivi isso, vou contar para vocês um case que talvez eu nunca tenha contado muito para vocês, em até projetos de consultoria que eu fiz com alguns aqui. A minha agência, que foi uma das maiores aqui do Nordeste, a gente atendia governo, a gente atendia corporativo privado, a gente atendia lazer, a gente atendia eventos, a gente era uma agência multi-segmento. E chegamos a vender quase 7 milhões de reais, fomos representantes da Calção Wagon-Lee, que todo mundo conhece aqui, uma das maiores agências do mundo, enfim. A gente tinha uma operação de quase 7 milhões de reais por mês, isso em meados de 2007, 2008. E a nossa operação de governo, chegou uma hora, a gente entrou numa licitação da Caixa Econômica Federal, e essa licitação, a gente ganhou essa licitação. Na Vale Minto, a gente ficou em segundo lugar, tem uma agência que ganhou, a gente ficou até impressionado, era uma agência de São Paulo, não vou citar o nome por questões confidenciais e de ética também, mas essa agência fez uma estratégia de sair de 1 milhão de reais para 50 milhões por mês. Como é que ela fez isso? Ela ganhou todos os contratos da Caixa Econômica Federal, todas as 5 regionais da Caixa, e começou só com a Caixa a vender 50 milhões. E a gente perdeu, ficou chateado e tal. Não deu 7 meses, a gerente da Caixa, do contrato que a gente tinha pedido, nos ligou. Vocês podem vir aqui, eu fui lá na época com o meu sócio, e ela falou assim, olha, eu vou te contar uma história muito triste, mas eu preciso de uma solução imediata. Simplesmente essa agência, que ganhou 50 milhões por mês, ela começou a ter problemas de tecnologia, começou a ter problemas de operação, começou a ter problemas de fluxo de caixa, não conseguia cobrar da Caixa Econômica Federal, porque ela tinha um processo muito rígido para entregar documentos, relatórios, faturas e receber. Não era nem que a Caixa não estava pagando, não, tá, gente? Não tinha nada a ver com isso, não. Era o processo ineficiente da agência que não chegava do jeito certo para o cliente pagar, e o cliente não pagava. E aí, enfim, chegou-se a ter aí quase que 20 milhões aí em 6 meses sem ser cobrado direito, sem ser pagado direito, e ela falou assim, olha, infelizmente eu tenho que dizer que a gente tem que trocar a agência, porque um dos sócios da empresa, num dia, teve um infarto, morreu dentro da mesa do escritório dele. Então, assim, para mim isso foi um choque. Eu realmente disse até ao meu sócio, não quero essa conta na época, não vai dar para a gente, é só que a gente entendeu que a gente tinha que fazer de uma forma diferente. Mas veja o tamanho do problema que aconteceu pela visão de vendas sem a estratégia, sem a tática, sem a execução das finanças. Então, o que eu falo para vocês, gente, não dá para brincar com esse bicho. Eu sei que todo mundo aqui representa o departamento de finanças, representa os sócios, representa a alta gestão, representa a sua própria empresa. Mas, olha, o que eu quero levar aqui é vocês levarem uma visão sobre algo muito sério que tem machucado grandes empresas que quebraram há anos. Ou vocês acham que Soletur, vocês acham que outras empresas gigantes dessas que a gente tem fecharam como? Porque elas tiveram problemas de incompetências várias e lá na frente o caixa cedeu e aí não tinha o que fazer, tá? Então é muito sério esse assunto, é muito sério esse problema, a gente tem que entender aqui, de novo, né, gente? No curto prazo, só quem ganha é cliente final e banco, quem perde é agência. No médio prazo, só quem ganha é poucos clientes e banco, quem começa a perder é o agente, como sempre, alguns clientes, toda a cadeia do trade. No longo prazo, só quem ganha é banco, perde todo mundo e o agente está no meio.
E aí, uma constatação macro. Quem sempre perde nessa matriz aqui? Agência. E aí eu pergunto, cara, depois de uma pandemia, que a gente foi surrado, sangrado, vale a pena continuar nesse meu modelo? Será, cara, que a gente é suicida? Eu não acredito. Por isso que a minha missão é levar esse treinamento, levar essa reunião para muitos outros gestores, levar essa reunião para muita gente e a gente poder ter muita gente conseguindo ter sucesso com essas estratégias, sabe? Essa é uma missão realmente que eu tenho para não ver mais casos como da agência, como das pessoas que têm problemas financeiros, tinham ótimas estratégias, grandes negócios, mas realmente não conseguiam ter sucesso por conta da questão financeira. E aí, gente, eu quero entrar num assunto rápido também, mas antes de entrar, gente, eu estou vendo que vocês não estão falando nada, estou me sentindo aqui bem solitário. Cadê meu amigo Jean? Cadê minha amiga Adriana? Quero ouvir vocês. Como é que vocês estão vendo todo esse processo? Me fala um pouquinho. Digita aí, gente. Quero ouvir vocês. Adriana, como é que estão as coisas aí? Como é que você enxerga tudo isso que foi falado, né? Quero apresentar uma solução para vocês aqui. Quero também ouvir um pouquinho mais aí sobre Jean, que está aqui com a gente também, que é um especialista nessa área de finanças, trabalhou comigo em alguns projetos. Roberto, que está à frente de uma grande agência também na área de finanças. Gente, vocês estão conseguindo aí digitar ou realmente está todo mundo aí sem querer digitar alguma coisa? Como é que vocês estão vendo? Adri, está falando aqui, estou só aprendendo. Você não precisa aprender, que você já sabe. Mas é importante ouvir vocês, tá? Queria ouvir um pouquinho vocês para a gente poder... Foram muitas coisas que foram faladas, com certeza absoluta. Revisão para alguns, coisas novas para outros, formas de enxergar novas. Então, esse ano foi para sair de sufoco, com certeza, Adri, não tenho dúvida. Agora, você que é uma pessoa que eu conheço bastante, que sabe bem como cuidar das finanças, essa é uma das áreas principais lá do teu negócio, pelo que eu me lembro, você sabe também que vendeu, mas agora precisa ter estruturação. O ano que vem a gente precisa estruturar mais a parte financeira. Então, essa é uma ponta muito importante. Iranilde, obrigado, viu, pelo seu comentário. Os tópicos são muito bons. Outra visão da gestão, com certeza. E o que eu quero mostrar para você aqui também, Iranilde, você que é do lazer, a gente talvez tenha falado um pouco mais sobre riscos latentes de corporativo, de eventos, mas eu estou, neste momento, trabalhando com uma empresa no Brasil que me contratou para tentar salvar o processo dela. O que ela fez? Ela não era uma pessoa experiente no turismo, tá? Uma pessoa que tinha uma demanda para viagens de grupo de lazer para um país lá da Ásia. E o que ela fez? Contratou 2 ou 3 pessoas, ouviu muita gente que não conhecia de nada, algumas que não estavam a fim de ajudar, estavam a fim de sacanear. E ela cometeu vários erros de precificação, vários erros de finanças. Então, ela cobrou um preço 30% mais barato que ela tinha que ter para pagar as contas só do pacote. Ela não entendia a relação de que, quando você faz um pacote, né, praticamente 80%, 85% é de fornecedores das viagens e, no máximo, 15% a 10% é da agência. Ela não entendia o porquê da operadora e ela foi vender para pagar diretamente fornecedor na Ásia. Quando ela mandou o dinheiro para lá, o dinheiro foi descontado em 33%, no pé da nota, faz parte. Não fez as contas financeiras do rotativo do cartão de crédito, não fez as contas financeiras da antecipação do cartão de crédito, tinha uma equipe que custava o dobro da margem que ela tinha colocado, enfim. O bolo se fez, né? E aí eu fui chamado para tentar ajudar o processo. A gente está fazendo tudo que pode, eu vou todos os dias praticamente lá. Quando não vou, a gente tem reunião online para tentar mitigar as dores. Então, esse negócio do turismo é um negócio fantástico, que eu amo, eu sei que vocês amam, mas não é uma brincadeira de risco pequeno. Então, quem não está nesse negócio não enxerga que passar 2 milhões de reais, isso não quer dizer muito, quer dizer risco de quase 1.800.000, 1.900.000. E aí se enfronha nesse modelo de fluxo de caixa, não tem uma gestão das finanças organizada, não entende o negócio e quebra. Então, a gente está tentando salvar, a gente está tentando ajudar, mas não é fácil.
até porque ela não ficou devendo, por exemplo, a banco, ela está com problemas com os passageiros, tá certo? E aí o negócio pega, vocês sabem bem. Então, enfim, estão trabalhando duro, já faz aí quase que uns 3 semanas que eu tento ajudar, e a gente está trabalhando muito duro. Então, eu não quero ver esse tipo de coisa. Eu me incomodo quando acontece, eu tenho uma missão de ajudar isso. Então, o PEF, que é o que eu quero falar agora, gente, ele é um programa que foi feito exatamente para a gente poder buscar e ajudar vocês. Empresas como a de vocês, vocês estão na turma 1, esse negócio vai ter turma 100, e a gente vai ajudar milhares de gestores, milhares de empreendedores. Eu tenho certeza absoluta disso. E aí eu quero apresentar para vocês uma solução que eu construí ao longo desses meus projetos de consultoria, né? Então, o PEF 10 em 1 é um programa de implementação de gestão das finanças, somente nesse momento para a agência de viagem. E aí, o que tem esse PEF de tão interessante aqui? É um planejamento estratégico financeiro que eu montei, como eu falei, nas consultorias, que chegavam a investir no meu trabalho cerca de 50, 80, 100 mil, 200 mil por ano. E aí eu pensei, caramba, como é que eu posso fazer esse negócio escalar para mim e dar mais chance a outras pessoas a entrarem nesse formato, a terem um método inovador e, ao mesmo tempo, claro de resultado, né? E poder ajudar as pessoas com mais escala, com um preço mais acessível. E aí o PEF também faz isso, tá? Ajudar aquilo que eu realizei nas consultorias, um projeto individual, de um custo mais alto para um custo mais baixo. O PEF também, e o que você vai levar quando você se inscrever comigo? É o primeiro programa do Brasil que aborda de forma prática como implementar tudo isso em 4 semanas. Simplesmente 4 semanas. E esse programa está tão legal que a gente vai ter presidente da Associação A, um especialista em tecnologia, gente de área financeira para falar um pouco junto com a gente. Vão ser convidados, vão ser 4 semanas de trabalho comigo, né? Uma reunião por semana, enfim, a gente vai apresentar mais isso com calma, e vão ter convidados, a gente vai ter convidados ajudando tudo isso. E aí, outra coisa muito estratégica, ao longo desses anos todos de consultoria, eu fui montando um kit de ferramentas, e ele virou um super kit. E eu uso isso em consultoria, usei muitos, e a gente tem 10 coisas aqui. Então, orçamento estratégico, BSC, 5W2H, relatório de gestão retrovisor, relatório de gestão binóculo, desencaixe financeiro, indicadores estratégicos, mapa de planejamento, mapa de investimento, modelo de DRE assertiva. Eu sei que a maioria de vocês deve ter os seus sistemas de back-office, deve ter aí os seus sistemas, mas o que eu estou propondo aqui é um método que vai ajudar, junto com os sistemas que você tem de gestão financeira do seu negócio, a olhar para ele de uma forma diferenciada, com um preço que realmente você não faz, totalmente diferente, com a capacidade de investimento totalmente diferente das consultorias que eu aplicava esse método. E aí um pouquinho de cada uma dessas ferramentas que eu quero falar um pouquinho para vocês. Então, por exemplo, o orçamento estratégico, e eu vou dar esse orçamento aqui, para quem está nessa reunião vai receber esse orçamento, é uma ferramenta maravilhosa para enxergar o ano que vem, tá? O ano que vem, enxergar dele na forma de números, financeiramente falando. Então, ele é uma ferramenta que vai apresentar de forma estruturada visões, indicadores planejados, realizados, volume de negócio em 12 meses, para qualquer tipo de agência, tá, gente? O BSC das finanças é um kit, né? Está dentro do kit, é uma ferramenta que... O que é o BSC? Balance Scorecard. É um método internacional que é usado pelas empresas para construir visões, para construir ações, e ele pega 4 a 6 pontos das finanças e ele estrutura ações. Então, por exemplo, imagina lá, ó, eu quero minimizar a minha concessão de crédito, eu quero melhorar a minha precificação, eu quero melhorar meus processos, eu quero ter mais liquidez no meu fluxo de caixa. São 4 pontos do BSC que você vai trabalhar nessa ferramenta. O 5W2H é uma ferramenta internacional que é usada por muitas empresas e ele é bom para quando você já fez as suas discussões de planejamento e vai colocar tudo isso para desenvolver o passo a passo. Tanto que ele tem lá o 5W, né? Que é o que eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando, quem é o responsável, por que ele é importante, e os 2H, que é como eu vou fazer, quanto custa. Então, ele é uma ferramenta de controle, de gestão de execução.
Temos ainda outras ferramentas, que é o relatório de gestão binóculo, a gente vai mostrar para vocês, ou seja, o que é binóculo, gente? Eu estou vendendo, eu estou com o meu fluxo de caixa projetado. No dia de hoje, o que vai acontecer daqui a 3 dias? O que vai acontecer daqui a 10 dias? O que vai acontecer daqui a 20 dias? O que vai acontecer daqui a 2 meses? Olhando no binóculo, eu consigo enxergar o que vai acontecer, eu posso corrigir as coisas. Ferramenta fantástica. Tudo muito simples, tudo utilizado já por empresas gigantes que a gente trabalhou, tá? Pequenas, médias e grandes. Relatório de visão retrovisor é um relatório interessante que a gente tem de avaliação de metas e indicadores que a gente olha para trás, tá? Tem aqui peraí, deixa eu parar aqui, porque tem um passo de uma pessoa que eu respeito bastante, aí, Jean. A necessidade de acordos entre agência e fornecedor de forma a preservar o fluxo de caixa com folga. Outro ponto fundamental são os controles de acordos comerciais entre companhias aéreas, fornecedores. Boa, Jean, muito bom, cara. Realmente aí fez a diferença nesse comentário. Obrigado, faz todo sentido. Então, terminando aqui, a gente tem um relatório de metas, de finanças, a gente tem mais 4 ferramentas aqui muito interessantes, mapa de investimento, onde você vai colocar ali os investimentos todos, modelo de DRE assertiva, não estou dizendo para vocês não usarem a DRE que de repente tem nos sistemas de vocês, mas é uma forma de enxergar a empresa numa visão consultiva de quem implementou mais de 100 projetos em agência. Relatórios de encaixe financeiro, isso não se encontra em qualquer lugar. A maioria dos back-office que vocês usam, a maioria das agências não tem esse tipo de relatório, são muito poucas agências que têm isso. Indicadores estratégicos que eu montei, exclusivo para a agência, que é o RRE, Resultado, Risco e Eficiência. Então, esses 10 super ferramentas fazem parte do meu kit, tá? Isso está tudo dentro do PEF. E aí eu quero também mostrar para você o seguinte, cara, quanto isso custa, hein? Se o cara pagava 100 mil para ter isso, estou falando que num treinamento desse isso custa R$2.000. Estou falando que isso tudo junto aqui, a gente tem uma situação de praticamente, como eu falei, quase R$2.000. Qual é a minha oferta? Então, 2.000 é o kit, 1.000 é o diagnóstico aí da nossa equipe. A nossa equipe vai entregar para todo mundo que entrar no PEF com a gente. Você vai daqui a pouco receber no grupo aí tudo que foi falado aqui, vai receber também o link para quem tiver interesse. Já temos muitas agências que já compraram esse nosso programa, alguns vão participar com a gente também, nessa primeira turma, né? Então, o diagnóstico que a gente tem, isso aí, no mínimo, custaria R$3.000, e aí a gente vem com uma oferta aí muito interessante. A gente vai ter 4 encontros comigo, a gente vai ter mais 2 encontros com especialistas de mercado. Então, pensa lá que a gente cobrava entre 40 e 50 mil reais numa consultoria, ou no mínimo, e a gente está fazendo uma oferta assim, realmente matadora para quem tiver afim, para quem ainda não comprou esse negócio, para quem ainda não fez o processo. Deixa eu só, peraí, gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Para quem ainda não teve isso, de R$3.000 por 997. Então, com isso, o meu propósito e a minha consciência, a minha ética me diz o seguinte, que aquilo que eu fazia para poucos, eu consigo agora fazer para muitos, num preço justo, num preço de escala para todos nós, para vocês que investem, para mim também, que consigo ter mais gente para o meu propósito. Então, esse valor vai estar disponível por 24 horas, esse link, e eu quero muito que todos vocês que já não estão no treinamento, que quiserem, entrem com a gente, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. E quem não conseguiu trazer mais gente da empresa, que traga, porque vale muito a pena. Esse preço é por pessoa, não por empresa, tá? Então, vamos lá, que a gente está muito feliz em todo mundo aqui. Bom, eu vou parar aqui de fazer o share aqui para começar a fazer aí os fechamentos dessa nossa reunião. Queria muito agradecer a vocês por esses quase 50 a 60 minutos que a gente passou junto. Espero que eu tenha colocado não dores somente na cabeça de vocês, mas também visões. É uma questão de mindset, ou seja, né, como eu enxergo as coisas. Então, eu tenho certeza absoluta daquilo que eu falei, porque eu implementei, não li um livro só e trouxe aqui um método. Isso aqui foi fruto de um trabalho gigante aí de pelo menos 25 anos no turismo e 13 com empresários como vocês, tá? Então, quero muito que esse meu propósito
possa ajudar e a gente possa ter escala nesse projeto para chegar realmente aí a essas milhares de pessoas para poder evitar que problemas como os que eu vi que eu não consegui ajudar, os que eu não consegui salvar e que a gente não conseguiu, que a gente não tem mais no mercado, que são muitas agências, né? Muitos empreendedores que não estão mais no mercado, porque todos sofrendo da mesma dor. Processos, pessoas, formas, comunicações, tecnologia ineficiente que gerou problemas das finanças. De novo, quero terminar dizendo o seguinte, que olhem para as finanças de vocês, porque a finança, quando vai mal, ela é a consequência, a causa não é ela, tá certo? O dinheiro é o parceiro traído que vai ter que se virar em mil e às vezes não consegue se virar em mil e ele quebra o negócio inteiro. Então, o problema de finanças está exatamente na consequência do negócio. A causa vem de outro lado. Então, essa forma que eu vejo hoje é uma forma da gente ajudar vocês, tá certo? Muito obrigado por terem aqui. Quero agradecer a todos que estavam aqui. Vocês são a primeira turma, o carinho é gigante. A gente vai ter outras reuniões. Convidem colegas, tá? O nosso treinamento vai começar dia 17, então vocês têm 24 horas para quem não comprou ainda, entrar comigo, embarcar comigo nesse processo, tá bom? Gente, alguém quer colocar algum ponto? Jean, obrigado. Adriana, obrigado. Roberto, Iranilde e todos os outros que estão aqui com a gente. Muito obrigado, gente. Espero que tenha sido legal para todo mundo. A gente fez essa reunião de uma forma rápida, mas ao mesmo tempo com bastante conteúdo. E contem comigo, estamos aqui esperando vocês, tá bom? Amigo Roberto, muito obrigado você, cara. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão. Jean, obrigado. Adri, obrigado. Iranide, muito obrigado, viu? Espero você lá com a gente, viu? No nosso treinamento. Simira, obrigado também. Gente, fiquem com Deus aí e até a próxima, tá? Espero vocês lá. Obrigado.